Meus queridos, primeiramente eu quero registrar a minha gratidão pelo apoio do pastor Francisco e de toda a equipe pastoral desta igreja, bem como a todos os membros desta igreja, a luz para o caminho. Deus tem nos dado o privilégio de estar à frente dessa instituição desde 2010, que é uma agência missionária que tem trabalhado na divulgação do Evangelho da Graça. Então a ajuda de vocês, a parceria de vocês para nós é muito importante. Em segundo lugar, agradecer a oportunidade de estar com vocês. Essa igreja é tão amável, tão acolhedora, tão simpática. Que bom que você veio, que bom que estamos aqui. Eu quero agora ler com vocês o texto de Lucas 15. Este é um dos textos mais conhecidos da Bíblia e eu quero reparti-lo com vocês. Lucas capítulo 15, versos 11 a 32. Eu li um livro há pouco tempo, pastor Josué Gonçalves, sobre esta parábola, e não é uma exposição da parábola, nem é mesmo a interpretação primária do texto, que vocês tão bem conhecem, mas é uma analogia das personalidades que compõem a parábola: o pai, o filho mais novo e o filho mais velho, fazendo uma aplicação para a família. Eu achei muito interessante a abordagem dele e quero aqui, com as devidas análises pessoais, repartir com vocês esse texto. Então vamos à leitura do texto, Lucas 15, a partir do verso 11 ao 32. Continuou Jesus: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho,
Tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse texto, então, nessa aplicação secundária que eu chamaria, aborda 3 aspectos aqui. Primeiro, a rejeição do lar. Segundo, a volta ao lar. Terceiro, a recepção na chegada ao lar. Cada personagem desta parábola tem para nós alguns ensinamentos muito oportunos que eu passo a repartir com vocês. E a questão é, o que é que nós poderíamos aprender aqui, no contexto de família, com o pai do pródigo? Porque notem comigo que família é o local de encontros e desencontros. Família é o lugar de ganhos e perdas. Família é o lugar de alegrias e tristezas. É na família que nós vivemos as maiores alegrias e as maiores dores. É na família que nós celebramos o nascimento e choramos a morte. É na família que nós dizemos bem-vindo e falamos até logo. É na família que nós enfrentamos os dramas, mas amamos a si mesmo, porque a pessoa é carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Então a primeira coisa que eu chamo a sua atenção nesse ponto do pai, é que nem tudo na família sai como nós planejamos. Nenhum pai cria um filho para ser um filho rebelde. Nenhum pai cria um filho para ser um filho desobediente. Nenhum pai cria um filho para ver esse filho desprezando o pai. Nenhum pai cria um filho para esse filho matar o pai no coração, para receber antecipadamente a sua herança. Nenhum pai planeja ter um filho dissoluto, que vai mergulhar de cabeça nas aventuras loucas da vida. Entretanto, muitos pais têm filhos exatamente assim. É muito fácil a gente criticar um pai porque um filho se desviou do evangelho, porque se rebelou contra os princípios aprendidos na infância. É fácil jogar pedra, até você ter o seu telhado de vidro. Quando você vai para a Bíblia, você vê homens piedosos tendo filhos problemáticos. E você vai encontrar homens que têm uma vida completamente irregular, tendo filhos piedosos. Em outras palavras, não tem receita de bolo. Dependemos da graça de Deus, completamente da graça de Deus. Segundo ponto que eu destaco, faça o melhor hoje, para não ser consumido pela culpa e pelo remorso amanhã. Vejam vocês que esse pai, ao sofrer a ingratidão e a insensatez do filho, atendeu o pedido do filho, para não ter amanhã motivo de remorso. Mesmo quando os filhos erram, nós ainda os amamos. Mesmo quando eles partem de casa rebelados, nós ainda continuamos deixando a porta aberta e aguardando a volta deles. Você ama filho, não porque o filho tem uma vida bonita, digna de ser amado. Você ama filho apesar dos problemas que ele enfrenta. Aliás, quem é pai e mãe aqui sabe disso. Às vezes, quando não tem um filho que dá mais problema, parece que esse filho que dá mais problema é que recebe maior dose de amor. A gente tem que ter muito cuidado, inclusive, para não se esquecer dos outros que estão dando certo. Em outras palavras, dê o melhor para os seus filhos hoje,
para você não chorar a dor do remorso amanhã. Eu estava lendo uma história muito triste, de um menino que ganhou um presente de Natal, era um castelinho que tinha que ser montado, uma espécie de Lego, e todo dia o menino pediu: pai, vamos fazer o castelinho comigo? Me ajuda a fazer o castelinho? Me ajuda aqui a montar o castelinho? Todo dia o pai dava uma desculpa diferente. Aí um dia o menino estava na rua, com seu coleguinha, foi atravessar a rua, um carro o atropelou, e o menino, no estertor da morte, o pai chegando, agarrando nos braços para correr para o hospital, já sem nenhuma perspectiva de livramento da morte, e as últimas palavras do menino para o pai foram essas: ô papai, nós não construímos o nosso castelinho. Não deixe para depois se o seu filho está pedindo ajuda. Parece coisa pequena, parece coisa insignificante, mas faça o melhor hoje, agora, para você não chorar a dor do remorso amanhã. Eu li isso me marcou demais, de um pai, já idoso, que tinha as mãos muito trêmulas, pelo mal de Parkinson, e a esposa faleceu, e ele tinha um filho único, e esse filho levou o pai para sua casa, para cuidar dele na velhice. Mas tomaram a decisão de, ele estava comendo, e às vezes não tinha muito controle com um copo de suco ou de água, e derramava na toalha. Às vezes ia comer, a comida caía da colher e caía na toalha. E então, esse filho resolve comprar um prato de madeira, uma colher mais rústica, e um copo de madeira, para que ao cair da mão não quebrasse o copo. E em vez de continuar com o pai à mesa, colocou numa mesinha do canto para que não houvesse nenhum constrangimento na hora da refeição em tornar comida, ou suco, ou água. E aquele casal tinha uma criança de 6 anos. E de repente o casal começa a ver o menino brincando com os paus na sala, e os pais perguntaram: ô meu filho, o que você está brincando aí? Você está fazendo o quê? E o menino disse: eu estou fazendo um prato de madeira para o senhor comer. Quando eu ficar grande, é nesse prato também o senhor vai comer. Os filhos aprendem conosco muito mais pela demonstração do que pelo preceito. Albert Schweitzer disse que o exemplo não é uma única forma, não é a melhor forma de ensinar, é a única forma eficaz de fazê-lo. Então não importa se um pai já idoso vai morar com a gente, se precisar morar, trate da melhor maneira, para amanhã você não chorar a dor do remorso, ou não ter os netos olhando, os filhos olhando, repetindo essa cena no futuro. Terceiro ponto que eu vejo nesse pai: nunca fecha a porta para a reconciliação. O que me impressiona é que esse pai, quando o filho chega, e a Bíblia não fala quantos anos ele ficou fora, quantos meses, que tempo ficou, mas tinha na casa do pai roupa nova, sandália nova, anel aguardando, um bezerro cevado que era alimentado de maneira muito especial, para um dia de festejo e celebração na família. E se essas coisas já estavam lá, é porque esse pai aguardava a volta do filho. Eu acho que você e eu já escutamos a seguinte frase: eu prefiro comer o pão que o diabo amassou a voltar para a casa dos meus pais. Eu já escutei isso de filhos que foi expulso de casa,
E os pais disseram: se você sair, nunca mais você volte. Em nome de Jesus, nós não criamos filhos para que eles saiam de casa rebelados. Mas se tiver algum acidente de percurso, mantenha a porta aberta para a reconciliação. Me permita ilustrar isso para você. Eu li isso num folheto evangelístico há muitos anos. A gente encomendava esses folhetos, acho que vinham da Suíça, e o título desse folheto era Rosa Branca. E nesse folheto contava a história de uma mãe cuja filha única, malcriada, rebelde, toma a decisão de sair de casa na contramão da vontade da mãe. E a mãe pediu e insistiu, a menina não ouviu o convite da mãe. E a menina está saindo porta fora de casa, com a mochila nas costas, e a mãe gritou pelo nome dela, disse: filha, vem cá, vem cá. Foi lá no quintal, pegou uma rosa branca, a mais bonita que tinha no jardim do quintal, e deu para aquela filha e disse: filha, você vai sair pelos caminhos e descaminhos da vida. No dia que você vê uma rosa branca como esta, lembre-se que a sua mãe está orando por você, que a sua mãe ama você, que a sua mãe espera você de volta para casa. E a menina pegou a rosa, saiu, andou por tantos caminhos, por tantos lugares, passou por tantas aventuras. E um dia essa menina está numa das pontes do rio Tâmisa, em Londres, na Inglaterra, pensando em suicídio. Quando passa por ela um pregador, a cumprimenta, ela não responde, e quando o pregador passou e andou alguns metros, o Espírito de Deus o constrangeu a voltar, porque tinha acabado de ganhar um botão de rosa branco, colocado na lapela do paletó, e disse: jovem, eu não sei quem é você, eu não conheço a sua história, mas Deus me motivou a entregar a você esse botão de rosa branca, e eu vou estar pregando na igreja, aqui na esquina, e você é a minha convidada. A menina recebeu a rosa branca, começou a chorar. Quando o pregador estava começando o seu sermão, ela entrou e sentou no último banco. Na hora do apelo, ela foi à frente em lágrimas, se rendendo a Cristo. Naquele mesmo dia, ela toma o caminho de volta para casa, para encontrar uma mãe de braços abertos, de coração aberto, para perdoá-la, para restaurá-la, para recebê-la. Mantenha a porta da sua casa aberta para os pródigos da família. Mas eu gostaria ainda que você olhasse uma outra lição. Mantenha sempre a esperança de que seu lar vai ser restaurado. O que me impressiona é que esse filho, ao voltar para casa, ele volta na pergunta de: será que meu pai vai me perdoar? Ele não quer nem ser restabelecido ao status de filho, ele vai se contentar em apenas ser um empregado. Mas quando ele volta, é o pai que o está esperando, é o pai que o avista distantemente, é o pai que corre em sua direção. E dentro da cultura judaica, um velho não corre, mas esse pai correu, e esse pai abraçou, e esse pai beijou, e esse pai não permitiu que o filho terminasse o discurso de confissão. Quando o filho ia dizer: trata-me como dos trabalhadores, ele interrompeu o discurso e já mandou trazer roupa nova, já mandou trazer sandália nova, já mandou trazer o anel, e já mandou matar o cevado, e já mandou os músicos serem contratados, porque haveria uma grande festa, porque o filho estava perdido e foi achado, o filho estava morto e reviveu. Em outras palavras, eu não sei se você enfrenta uma crise, uma dor, uma tempestade, uma situação adversa na sua casa, na sua família, na sua parentela, mas em nome de Jesus, mantenha a expectativa da restauração de Deus na sua casa. Não aposte no fracasso,
Creia que Deus pode reverter esse quadro, que Deus pode virar o placar desse jogo, que Deus pode virar a mesa da história, que Deus pode restaurar plenamente a sua família. Mas eu gostaria de tratar de um quinto ponto. Crie em seu lar memórias positivas. Sabe o que me impressiona nesse texto? É que quando o filho estava vivendo uma magrela, cuidando de porcos, maltrapilho, faminto, solitário, e quando ele caiu em si, e quando ele lembrou da casa do pai, o que veio à memória dele? Que reminiscências ele tinha da casa do pai? Que lembranças ele tinha da casa do pai? E a lembrança era essa: na casa de meu pai tem pão com fartura. Tem muitos filhos que, quando lembram da casa do pai, ficam mais revoltados ainda, ficam mais endurecidos ainda. Quais são as memórias que você está plantando na vida de seus filhos? Quando os seus filhos olharem e lembrarem de como é que era a sua casa, como é que eles vão lembrar? Do que eles vão lembrar? O que marcou a vida deles? Eu nunca esqueço de uma família que eu tive um tempo de convivência, e quando o pai chegava em casa, os filhos corriam, se escondiam, porque era truculento demais, era brutal demais. Às vezes batia com a cabeça da criança na parede, e os filhos tinham medo, tinham pavor do pai. Quais são as memórias que você tem criado na vida de seus filhos? Amanhã eles vão sair de casa, amanhã eles vão se casar, amanhã eles vão constituir família. Quando eles lembrarem da casa do pai, do que eles lembrarão? Que memória eles terão? Esse pai aqui nos ensina que devemos construir memórias positivas. Tem pão com fartura? Até quem trabalha como serviçal na casa tem pão com fartura, tem sensibilidade às necessidades, tem generosidade, tem o pão da amizade, tem o pão do afeto, tem o pão do diálogo, tem a provisão, tem a fartura, tem amor. Sexto lugar, construa em sua casa um ambiente marcado pela graça, pois a graça é a principal marca de uma família cristã. E o que é graça? Graça é favor que a quem não merece, mas precisa. Graça é não desistir daqueles que já desistiram de você. Graça é dar amor para quem feriu você. Graça é ser grato apesar da ingratidão. Graça é servir aos inimigos. Graça é abençoar quem amaldiçoa você. Graça é orar por aqueles que perseguem você. Graça é vencer o mal com golpes de bondade. A nossa casa precisa ser marcada pela graça. Quando esse filho pede antecipadamente herança, o pai podia dizer: não, negativo, vai trabalhar, menino, vai ralar primeiro, porque você só vai tomar posse dessa herança depois que eu morrer, agora não. Seria uma resposta justa? Deixa eu dizer algo para você. Quando o filho retorna, isso me impressiona demais na parábola. Aquele pai podia dizer: menino, eu te avisei, né? Você quebrou a cara. Pois é, agora você gastou tudo, agora você vai ter que trabalhar como os outros empregados. Não posso dividir mais nada com você, você não tem mais nada aqui nessa casa. Podia dar uma reprimenda severa nele, uma bronca boa nele, dar um bom sermão nele. Mas o que o pai faz?
Corra, abraça, beija, celebra. Isso é graça. Então, cuidado ao perdoar alguém, porque às vezes a pessoa humilha o outro antes de ministrar perdão. Tem gente que se autopromove ao falar de perdão. Eu sou uma pessoa muito espiritual e você é um crápula, você errou comigo, você fez isso, e isso, e isso, e isso, e arrebenta com a pessoa primeiro. Mas eu sou muito espiritual, então vou perdoar você. Não, não é assim não, isso não é graça não. A nossa casa precisa ter graça. Graça perdoadora. Meus irmãos, quando falta graça na nossa casa, nós passamos a dar mais valor a coisas do que a pessoas. Eu conheço gente que lustra mais o carro do que cuida da família, que gosta mais do carro do que dos filhos. Eu li certa feita de um pai que comprou, tem gente que gosta, né, é apaixonado com isso, é o hobby da vida dele, é o carro. Ele comprou o carro, da marca, da potência, da cor, do estilo, que ele sempre sonhara. Botou o carro na garagem, estava todo orgulhoso. O problema é que tinha um filho de 5 anos. E o menino, quando viu aquele carro, com aquela cor belíssima, esmaltada, ele pensou, que legal, um bom painel para eu fazer os meus desenhos. Pegou um prego, começou a desenhar. E desenhou no carro inteiro. Riscou de ponta a ponta. Quando o pai chegou e viu a cena, o pai ficou possesso de raiva. Você conhece gente que fica possessa de raiva? Pois ficou aquele homem. Pegou o menino e começou a bater, descontroladamente, destemperadamente, e batia na mãozinha do menino, e batendo, o menino gritando, e batendo, e batendo, e batendo, e batendo, e batendo. Quando ele percebeu, o menino estava com as mãos deformadas. Correu para o hospital, não teve mais jeito, teve que amputar ambas as mãos do menino. Quando o pai, depois da cirurgia, não sabendo a gravidade do problema, entrou, o menino já acordado da cirurgia, levantou os 2 cotocos de braço e disse, papai, nunca mais eu vou riscar o seu carro. E esse homem perdeu o sabor da vida, porque não tinha compreendido que pessoas valem mais do que coisas. Quando tem graça na família, pessoas valem mais do que coisas. Quando tem graça na família, há flexibilidade. Meus irmãos, isso é uma coisa interessante, a engenharia civil prova isso. Se você andar em cima de uma ponte, você vai perceber que ela balança. E por que ela balança? Para não quebrar. Eu estive há pouco tempo lá em Chicago, nos Estados Unidos, e lá tem a torre mais alta da América, 110 andares, 443 metros, Sears Tower de Chicago. Eu fui lá em cima, e lá em cima balança. E sabe por que balança? Para não quebrar. Família muito rígida, pais muito severos, pais inflexíveis, pais durões demais, quebram os filhos, machucam os filhos. Tem uma frase, que não é minha, mas eu gosto muito, e a frase é essa: negocie o negociável e não negocie o inegociável. Há coisas que não se negocia, mas outras que podem ser negociadas, pode ser flexível.
Se você for durão demais, quebra. Quando a falta de graça na nossa casa, nós retemos o perdão, guardamos mágoa. Eu li de um menino que chegou em casa, muito bravo, porque, segundo ele foi humilhado pelo seu colega de classe na escola. E ele chegou muito bravo, mas muito bravo. E o pai disse: meu filho, que negócio é esse? Eu estou com raiva, papai, estou com muita raiva. Eu falei: mas como assim, meu filho? O meu coleguinha me humilhou diante dos meus colegas lá na classe, e eu estou com muita raiva dele. Meu filho, você tem que perdoar. Não perdoa não, você tem que amar. Não amo também não, eu estou com raiva. É mesmo? Está com raiva? Então tá bom, então vamos fazer uma coisa. O pai foi lá, pegou um saco de carvão para churrasco, foi lá no quintal, botou um varal de estender roupa, botou um lençol branquinho no varal, e disse: meu filho, agora você vai fazer o seguinte, você está com raiva, né? Estou com raiva, muita raiva. Então você vai pegar todas essas pedras de carvão, e você vai jogar nesse lençol, como se fosse o seu colega, mas joga mesmo, e o menino pá, e pá, e pá, e pá, e pá, e pá, o lençol ficou todo encarvoado. Aí o pai pegou o menino e disse: vem cá, filho, vem cá. Levou o menino diante do espelho. O menino estava mais encarvoado do que o lençol. E o pai disse: está vendo, meu filho? Ódio, vingança, mágoa é isso. Quando você atira nos outros, essas coisas atingem mais a você do que os outros. Quando você deixa de perdoar alguém, você está sendo mais ferido do que esse alguém. Guardar mágoas é como você tomar um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. É preciso ter graça na família para ter perdão na família. O pai perdoou o filho. Mas vamos agora aprender com os erros do filho pródigo. Nós aprendemos com os exemplos do pai, vamos agora aprender com os erros do filho pródigo, porque sabedoria, irmãos, é aprender com os erros dos outros, para não repetirmos os mesmos erros. Então o que nós poderíamos aprender com o pródigo? Vamos imaginar que o pródigo estivesse aqui hoje, falando para nós. O que ele nos ensinaria? Primeira lição que ele nos ensinaria: por favor, não tome decisões apressadas. Qual foi o problema que o menino tomou decisão apressada? Ele não refletiu direito, ele não pensou direito, ele agiu intempestivamente, ele agiu sem sabedoria, ele agiu sem discernimento, ele agiu sem buscar conselhos dos mais experientes. Não tem um ditado popular que quem tem pressa come cru? Toda decisão apressada e irrefletida, ela pode ter consequências muito graves. Então, antes de tomar uma decisão, pense um pouco mais, ore um pouco mais, debruce um pouco mais sobre o assunto, peça ajuda, peça conselho, busque uma pessoa mais experiente, pergunte: será que se eu tomar essa decisão, eu vou ser bem sucedido? Será que é a melhor decisão que eu vou tomar? Eu estou para tomar essa decisão, você acha que eu estou certo em tomar essa decisão? Busque ajuda. Esse foi o problema que Eva fez, ela comeu e ainda deu para o marido. Esse foi o problema de Jonas, enfrentou perdas. Esse foi o problema de Sansão, enfrentou a morte. Esse foi o problema de Judas Iscariotes, ele entrou em ruína. Tenha parceiros de oração como Daniel. Não importa a decisão que você vai tomar, tome-a depois de madura reflexão e ponderação. Segundo conselho que eu acho que o pródigo daria para nós: cuidado para você não fazer a coisa certa da maneira errada. O que é a coisa certa? A coisa certa é sair de casa. Vamos entender. Um rapaz está com 40 anos,
A mamãe dele é que faz o prato dele ainda, e arruma a cama dele até hoje. Tem coisa errada, tem não? Hoje já está se falando de adultescência. Adultescência. O cara tem 40 anos e é adolescente ainda. Tem hora que precisa sair de casa mesmo. Casou, quem casa quer casa. Não se deve formar clãs. Eu conheço família, crente inclusive, que cada filho que casa dá mais uma puxadinha na casa. E é uma confusão. Porque marido e mulher, de vez em quando, para não falar de vez em sempre, tem uma rusgazinha um com o outro. Mas se resolve daqui a 5 minutos também. Aí a sogrona vê o negócio acontecer. Ih, pode esquecer. Ela vai lembrar disso até morrer. Dá certo não? Então o que é certo? É sair de casa na hora certa, no tempo certo, pela razão certa, pela motivação certa. Mas esse menino faz a coisa certa, sair, mas sai na hora errada, sai da forma errada, sai com a motivação errada. Cuidado para você não fazer a coisa certa com a motivação errada. Terceira lição que nós podemos aprender com o pródigo. Essa lição é muito importante. Não espere uma crise chegar para você descobrir o que de fato é importante na vida. Meus irmãos, me impressiona isso aqui. Porque esse menino tinha pai, ele tinha irmão, ele tinha casa, ele tinha mesa com fartura, ele tinha trabalhadores que trabalhavam para a família, ele tinha conforto, tinha segurança, mas de repente nada disso faz sentido para ele. É como Adão e Eva no Éden, eles estão num jardim, é o lugar mais idílico da terra, não tem tristeza, não tem doença, não tem pesar, está tudo maravilhoso, mas de repente eles se sentem num jardim michuruco, achando que tem potencial para mais. Uma baita de uma insatisfação começa a tomar o coração deles, e ficam infelizes. Esse filho só caiu a ficha da importância da casa dele, da importância da casa do pai, quando ele estava numa pior, cuidando de porcos. Aí lembrou, puxa vida, o que eu perdi? Valorize a sua casa, valorize a sua família, valorize o seu marido, valorize a sua mulher, valorize os seus pais, valorize os seus filhos. No aconselhamento pastoral você vê isso todo dia. Às vezes a pessoa trata o marido, trata a esposa com casca e tudo, sem nenhuma elegância, sem nenhum carinho, sem nenhum afeto, e é aquele negócio que machuca todo dia, ou cai numa rotina, uma rotina da mesmice, é do trabalho para casa, da casa para o trabalho, da igreja para casa, da casa para a igreja, é da casa para a escola, da escola para casa, e é todo dia, todo mês, todo ano, toda década, e não muda nada, é sempre a mesma rotina, cai num marasmo. Aí daqui a pouquinho um fica chateado com esse negócio, não aguenta mais, aí também vou largar tudo, vou deixar meu casamento, vou deixar minha família, e aí pronto, aí acorda para a realidade. Puxa vida, agora quer defender, agora quer recuperar. Não valorizou a vida inteira. Valorize o seu casamento, valorize a sua casa, valorize a sua família, valorize a sua igreja, valorize a sua liderança, valorize o seu trabalho, valorize o que entra na sua conta, valorize, para você só não ter que voltar a essa situação, quando está tudo perdendo, quando você está numa situação da pior. Não espere a crise chegar, para você valorizar. A Bíblia fala de um homem que só lembrou da família dele quando estava no inferno, está lá em Lucas 16, você já pensou o que é isso?
cara viveu a vida inteira, não pensou na família. Quando está no inferno, pensou. Agora não adianta mais não. É a história do Davi que contamos agora há pouco. Só lembrou de dizer para o Absalão: eu te amo, meu filho. No caixão também não resolve. Não resolve. Última lição do pródigo. Essa lição para mim é muito linda. Não hesite em voltar para casa, mesmo que você tenha feito tudo errado até aqui. Tem gente que não volta porque tem vergonha. Tem gente que não volta com medo de ser rejeitado. Não existe vergonha, culpa, medo, rejeição. Tenha coragem de reconhecer o erro, tenha humildade para pedir perdão, não exija nada, chegue humildemente clamando por misericórdia, mas volte. E talvez hoje eu não estou nem falando de voltar fisicamente, porque você nunca saiu, mas tem muita gente dentro de casa que não está mais em casa. Volte a celebrar a vida, volta a se encantar com seu cônjuge, volta a namorar com seu cônjuge, volta a ter leveza no relacionamento, volta a ter culto doméstico, volta a fazer da sua casa um santuário do Deus vivo, volte a ler a Bíblia junto, volte a orar junto, volte a cantar louvores dentro da sua casa, volte a não terceirizar a educação dos seus filhos, volte a assumir o comando do seu lar, volte a ser um sacerdote da sua casa, volte. Bom, vamos então ao último personagem. Vamos aprender agora, mais uma vez, com os erros do filho mais velho. Sabedoria é aprender com os erros dos outros, para não repetir esses mesmos erros. Então, o que nós poderíamos aprender com o filho mais velho? Primeiro, não permita que a festa do outro azede o seu coração. A psicologia prova que nós temos mais facilidade de chorar com os que choram do que nos alegrarmos com os que se alegram. Tem gente que não sabe ouvir do seu irmão de fé: fui promovido, ocupei o cargo de gerência da minha empresa, meu salário dobrou. Como é que você reage quando alguém conta para você uma vitória? Você fica feliz? Ou de vez em quando tem assim aquela pontinha de inveja? Lembra da história do Abel e do Caim? O Caim não suportou que Deus aceitou Abel e a oferta de Abel. Você lembra do Saul e do Davi? O Saul não suportou que Davi fosse mais honrado do que ele nas paradas da FM de Israel. Eu acho que você já escutou a lenda da cobra e do vagalume. A cobra perseguiu o vagalume. E o vagalume pulava daqui, pulava dali, pulava dacolá, e a cobra atrás dele. Lá pelas tantas, o vagalume, não suportando mais fugir, parou e perguntou para a cobra assim: eu posso saber por que a senhora está me perseguindo? Quero fazer 3 perguntas. Eu te fiz algum mal para a senhora me perseguir? A cobra disse: não. Segunda pergunta: eu faço parte da sua cadeia de alimentação para você me perseguir? A cobra disse: não, também não. Mas então por que a senhora está me perseguindo? A cobra respondeu: é porque eu não tolero ver você brilhar. Eu não tolero ver você brilhar. Tem gente que a festa do outro azeda a alma dele. Esse é o filho mais velho. Segunda lição: não exerça vingança, pratique a misericórdia. O filho mais velho ficou irritado, se recusou a entrar, perdeu a graça, perdeu a noite, perdeu a vontade
de entrar na casa, porque no vocabulário do filho mais velho não tinha espaço para perdão. Errou, está arriscado meu mapa. Terceiro, olhe pela ótica do pai e saiba quanto vale um filho. O verso 30 diz assim, que o filho mais velho diz: esse teu filho, que dispersou os teus bens como meretrizes, não é meu irmão? Aliás, parece que isso se repete nas famílias, né? Quando um menino faz uma peraltice, seu filho, olha aí, ó. Quando faz coisa certa, meu filho, é um espetáculo, né? Eu acho bonito como o pai recuperou a verdade. Este teu irmão estava perdido e foi achado. Esse teu irmão estava morto e reviveu. É justo que nós nos alegremos e nos regozijemos. É o teu irmão, é o teu irmão, é o teu irmão. Você tem que olhar pela ótica de um pai. Quanto vale um filho para um pai? Vale tudo. Um pai ama o filho só porque dá certo na vida ou porque passa por problema também? Ele ama do mesmo jeito. Sabe o que significa isso do ponto de vista espiritual? Deus não ama você por causa dos seus méritos, Deus ama você apesar dos seus deméritos. Paulo diz que Deus nos amou quando nós éramos ímpios, fracos, pecadores, inimigos. Os puritanos diziam: não há nada que você possa fazer para Deus amar mais, não há nada que você possa fazer para Deus amar menos. Deus ama você com amor eterno. Esse é o nosso Deus, Ele é o nosso modelo. Quarta lição: pare de se sentir um empregado. Você é filho. Olha o que o filho mais velho diz para o pai: há quantos anos eu te sirvo, sem nunca transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para eu me alegrar com os meus amigos. É claro que Jesus está aqui pontuando a questão dos fariseus e dos escribas, que se sentiam mais justos, melhores do que os publicanos e pecadores. Tem muita gente, irmãos, que não sabe desfrutar das honras da família, nem da vida espiritual. Não se sentem filhos, não se sentem herdeiros, não se sentem amados, não se sentem honrados dentro da família de Deus. Se sentem como escravos. Ele queria um cabrito, e o pai diz: não, meu filho, a fazenda toda é sua, o rebanho todo é seu. Você passou a vida inteira com vontade de comer churrasco, quando todo o rebanho estava à sua disposição. Você está vivendo como escravo, quando você é dono de tudo. Então, deixa eu terminar com a última lição. Cuidado com o seu complexo de perfeição. Olha o versículo 29, o que ele vai dizer? Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Preste atenção, autojustiça aqui, está revelando na relação com Deus. Você ousa dizer que você nunca transgrediu uma ordem de Deus? Você ousa dizer isso? Será que você se sente melhor do que você é? Autojustiça, acha que é melhor que os outros. Esse é um sentimento triste, de vaidade, de soberba, complexo de perfeição. Sabe o que significa isso? Você e eu temos mais facilidade de ver os erros dos outros do que os nossos próprios. É mais fácil você ver os erros do seu marido, da sua mulher, do que seus próprios. Eu vou ilustrar de uma maneira muito simples. Tinha um casal que morava de frente para uma outra família, e a mulher
era muito cri-cri. Todo dia ela criticava a vizinha, porque a vizinha vinha estender a roupa no varal do quintal, e ela criticava no café da manhã, para o marido, falou: está vendo que mulher relaxada? Essa vizinha nossa é muito relaxada, ela nem lava a roupa direito, ela lava, a roupa está toda encardida, deve usar um sabão de péssima qualidade, não sabe fazer o serviço direito, todo dia a mesma ladainha, todo dia a mesma ladainha. Um dia o maridão, já não aguentando mais as ladainhas da mulher ranzinza, disse: será que é a vizinha que é relaxada mesmo? Vamos dar uma olhadinha. E quando foi olhar, a vidraça da janela dela estava toda suja, toda embaçada, e ela achava que era a vizinha que era relaxada, que a vizinha é que não tinha a roupa bem lavada. Às vezes nós estamos criticando os outros, quando o problema está em nós. Somos como os fariseus, somos capazes de enxergar um cisco no olho do outro e não vemos uma trave que está no nosso. Cuidado com esta síndrome de justiça própria, de perfeccionismo em você. Você não está com essa bola toda, nem eu. Porque no momento que eu achar que o outro é que está errado, e eu sempre estou certo, eu estou olhando com lentes míopes a realidade da vida. Então, fechando, eu gostaria só de dizer para você o que um articulista, muito conhecida no Brasil, Lia Luft, disse, num dos seus artigos brilhantes. Eu gostava de ler os artigos dela. Ela disse assim: em muitas famílias, em muitos relacionamentos, o que está faltando não é mais amor, é mais humor. Vou repetir. Ela disse: em muitas famílias, em muitos relacionamentos, o que está faltando não é mais amor, é mais humor. A gente tem que ter uma vida mais descontraída, irmãos. Tem gente que vive a vida inteira, parece que chupa o limão o dia inteiro, cara comprida, não dá um sorriso, não descontrai, não brinca, não celebra a vida. A nossa casa pode ser mais leve, pode ser um ambiente mais gostoso, mais agradável. Nós dissemos ontem aqui na lenda dos 10.000 espelhos, que a nossa casa tem a nossa cara. Nós estamos sendo reproduzidos dentro do nosso lar. Que a nossa casa tenha graça, que a nossa casa tenha humor, que a nossa casa tenha a presença de Deus, que a nossa casa tenha amor, que a nossa casa tenha perdão, que a nossa casa resplandeça a beleza de Cristo. E eu quero trazer 3 aplicações últimas para fecharmos. Primeiro, valorize aquilo que tem valor hoje. Valorize. Segundo, nunca é tarde demais para você se arrepender e recomeçar. Enquanto você tem fôlego de vida, dá para reconhecer o erro, voltar, pedir perdão e recomeçar. Terceiro, celebre as alegrias de seu irmão. Celebre as alegrias de seu irmão. Que Deus nos ajude. Muito obrigado, irmãos.